Uma outra notícia, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ele avalia que a corte vive um momento de extravagância, com enorme desgaste para a instituição. Para ele, as decisões tomadas recentemente são incompreensíveis ao Estado democrático de direito e serão cobradas pela história. Marco Aurélio diz que, para compreender o que está por trás das recentes decisões, seria necessário levar o ministro em questão ao psicanalista. Eu vou abrir aspas. Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, e uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo, uma atuação tão incisiva, implica em desgaste para a instituição. A história cobrará esses atos praticados. Ele proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia, em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível, fecho aspas. Mello considera que a investigação sobre Jair Bolsonaro já começou de maneira errada. Para ele, não deveria estar na Suprema Corte. Começar essa com o Cristiano Beraldo, manifestação de Marco Aurélio Mello. Ele concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que as recentes decisões acabam manchando a imagem do Supremo Tribunal Federal, e ele usa essa palavra extravagância para classificar a atuação do Supremo nos últimos tempos. Beraldo. Zé, o ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro, passou muitos anos na corte e viu como foi testemunha dessa transformação do que era o Supremo Tribunal Federal no passado, uma corte que atuava de forma silenciosa, onde o respeito era primordial entre os pares, o respeito, sobretudo, à Constituição, e ele se transformou, então, num palco, às vezes até num picadeiro. Infelizmente, a gente precisa reconhecer isso, onde, diante das câmeras da TV Justiça, os ministros apontam o dedo um para o outro e trocam acusações com frases e dizeres ensaiados claramente para fazer conteúdo para suas próprias redes sociais e ativar, curiosamente, a sua militância. Quer dizer, estamos num momento do Brasil em que ministros da Suprema Corte, eles sentem uma satisfação em terem uma militância eles apoiando. Claro que tinha que dar errado. E o diagnóstico feito pelo ministro Marco Aurélio, ele está bastante preciso nesse aspecto. As decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal neste momento da história do Brasil ultrapassam em muito aquilo que foi previsto na Constituição de 1988. E ao fazer isso, ao conduzir o Supremo desta forma, as marcas que vão sendo deixadas precisarão ser corrigidas no futuro. E, de novo, a gente tem um caso que está acontecendo agora e que é muito simples de ser assimilado. E nós não precisamos nem citar o nome do envolvido. Mas como pode haver senso de justiça quando um caso é julgado por um juiz que, no próprio caso, é colocado como uma potencial vítima dos malfeitos do réu? Isso, naturalmente, corrói todo e qualquer senso de justiça que pode haver saindo da decisão de um juiz. Mas isso está acontecendo não numa comarca lá do interior do não sei aonde. Não, está acontecendo na Suprema Corte Brasileira. Se o exemplo que vem de cima é que o juiz não precisa mais se dar por impedido quando está julgando um caso que o afeta, por que um juiz, por exemplo, que tem um caso ali na sua cidade onde ele atua, um acidente de trânsito, alguém que bate no seu carro, alguém que agride, uma briga numa boate que envolve seu filho, coisas do cotidiano, que agora o juiz está lá e diz, não, eu posso julgar isso aqui, a Suprema Corte me permitiu. Você bateu no meu carro,
indenização, danos morais, danos materiais, cadeia para você, vou tomar tua casa, vou tomar tudo que você tem, porque você ousou bater no meu carro. Ah, você entrou num entreveiro com meu filho, numa boate, você está lascado, vou te meter na cadeia. Vou meter teu pai na cadeia, vou meter tua mãe na cadeia, vou tirar seu telefone, você não vai poder mais acessar a rede social. Por que não fazer isso? É um juiz trabalhista que vai poder julgar um caso que é movido contra a família dele, de uma funcionária doméstica, alguma coisa nesse sentido. Então, esse Brasil é impossível. Esse Brasil não tem como funcionar dessa forma, com este mau exemplo, este péssimo exemplo que emana da Suprema Corte. Então, eu concordo com esta avaliação. Haverá um momento que não está distante de uma revisão de tudo isso que está acontecendo. E a história cobrará um preço alto daqueles que estão protagonizando a destruição da justiça brasileira. Você, Dávila, suas impressões para as análises e críticas feitas por Marco Aurélio Mello nessa entrevista concedida ao Estadão. É reconfortante para um comentarista dos pingos nos is encontrar na palavra de um ex-ministro da Suprema Corte aquilo que nós repetimos reiteradamente no programa há tantas e tantas semanas. Isto aqui não é uma defesa de A ou B, é uma defesa das instituições, é uma defesa da Constituição, é uma defesa do devido processo legal, do direito à ampla defesa, que nós precisamos manter como o cerne de um regime democrático. Não há democracia estável sem previsibilidade das leis da regra do jogo, sem o respeito aos rituais da justiça, sem o respeito às normas do direito de uma nação democrática. É isso que nós estamos criticando há tanto tempo. No momento em que uma Suprema Corte ou juízes da Suprema Corte se arvoram como defensores da democracia, salvadores da democracia do Brasil, e aí justificam medidas excepcionais. Aliás, alguns membros do Supremo utilizaram a palavra, não é preciso medidas excepcionais em momentos de exceção. Não! É preciso ter confiança nos princípios da democracia e do Estado Democrático de Direito. É na crise que nós testamos quanto nós confiamos nos valores e princípios que defendemos. Se você diz que acredita num valor, na hora da crise você chega a falar, não, agora esse valor não vale, agora vale um ato de exceção, é porque você não acredita nos valores da democracia. Este é o ponto fundamental, trazido muito bem pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello na sua entrevista ao Estadão, e este é o ponto reiterado de juristas ao argumentar esses absurdos e abusos cometidos no Supremo Tribunal Federal. Agora, precisamos também ressaltar a importância dos poucos votos dissidentes, porque voto dissidente abre sim um precedente. Como bem disse o Beraldo, amanhã vão julgar. Vai assim, bom, mas o ministro Fux votou contra, o ministro André Mendonça votou contra. Isso abre um precedente para questionar, inclusive, decisões do STF. Então, realmente, esse revisionismo vai acontecer no momento em que o Brasil voltar à normalidade e no momento em que a Suprema Corte voltar a ser uma corte constitucional, que eu espero que voltará por duas ações, pela autocontenção do próprio Poder Judiciário e por pressão do Poder Legislativo. Eu espero que em 2026 nós elejamos uma geração de senadores mais corajosos, mais comprometidos com o interesse do Brasil e responsáveis por fazer valer o equilíbrio entre os poderes, a autonomia entre os poderes e não se acovardar. Tem muita gente covarde no Congresso Nacional, no próprio Supremo Tribunal Federal, que está aceitando esses abusos e não está tendo a coragem de um ministro Fux ou de um ministro Mendonça de se manifestar sobre esses abusos, como é o caso do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Por isso, é hora das pessoas que defendem as instituições
os valores, os princípios da democracia e venham a público e expressem que nós não podemos tolerar absurdos. Veja só o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, que era um poder muito bem avaliado, Canhato. Hoje está nesta mesma lama do descrédito do Congresso Nacional. Por que isso? Por causa da atuação irresponsável de alguns membros do Supremo, de alguns membros do Judiciário. Então, não podemos tolerar isso, porque isso enfraquece a democracia. Então, é um alento para nós, comentaristas, ver que um ex-ministro do Supremo está defendendo aquilo que nós defendemos todos os dias aqui. E não é para proteger A ou B, é para proteger unicamente a democracia e o Estado Democrático de Direito. O ex-ministro fala que a corte vive uma extravagância e que um de seus ministros, um dos integrantes da corte, precisaria ser levado ao divã. Ele disse que esse ministro, inclusive, estabeleceu censura e humilhou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Acácio, só para finalizar esse giro de análises, é sintomático quando um ex-ministro do Supremo faz esse tipo de ponderação? É sintomático, mas é óbvio, a gente precisa olhar para algumas questões. Primeiro, para a postura do ministro Marco Aurélio enquanto ministro do Supremo, que destoa um pouco do posicionamento que ele tem agora. O ministro Marco Aurélio, enquanto esteve no Supremo Tribunal Federal, sempre foi alguém que divergia dos seus pares. Eu usei destoa, mas coincide com o que acontece agora. O ministro Marco Aurélio, quando esteve no Supremo Tribunal Federal, sempre foi um ministro que tinha um posicionamento que destoava dos seus pares. Havia até uma brincadeira que se fazia que ele era o ministro voto vencido, porque ele não tinha medo, mesmo votando contra os outros 10 ministros, de marcar o seu posicionamento. E o ministro Marco Aurélio também sempre foi tido como um ministro que, apesar de ter o voto vencido, apesar de ter posicionamentos firmes, nunca se furtou a ouvir os demais ministros, nunca se furtou a tentar entender os pontos dos demais ministros. Então, quando nós olhamos para um ministro com esse perfil, que passou um bom período na corte, salvo engano, ele passou mais de 20 anos na corte, fazendo críticas nesse sentido, é natural, é óbvio que elas precisam ser ouvidas e elas precisam ser levadas em consideração. Também ninguém discute que foram feitos ataques ao Supremo Tribunal Federal, mas nós mostramos muito da nossa índole e da nossa capacidade em lidar com as instituições através da forma que nós respondemos a estes ataques. Você agir quando dá resposta com mais contundência que o ataque em si, isso denota certas características. Eu acho que é a estes pontos que o ministro Marco Aurélio se refere. É a este excesso na resposta ao que o ministro Marco Aurélio se refere. Por quê? O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo sempre foi tido no Brasil, e apesar das inúmeras críticas que se tem, como um poder distante das brigas políticas, como um poder distante, inclusive, dos problemas mundanos. Fato é que de 10 anos para cá, o Supremo foi alçado a um protagonismo que ele não tinha desde então, e de 10 anos para cá, o Supremo tem mostrado dificuldade em lidar com este protagonismo. Nós já falamos aqui sobre aqueles dois conceitos, politização da justiça ou judicialização da política. Independentemente de qual desses conceitos a gente deva adotar, fato é que ela acontece e o Supremo tem mostrado gostar dessa atuação política. E um poder que deve ser imparcial e deve se manter equidistante desta briga mundana da política, gostar dessa atuação é objeto de evidente preocupação. E a partir disso que nós nos deparamos com esses excessos, com essa interpretação
exagerada de determinados preceitos constitucionais, e aí a gente vai caminhando dentro dos problemas em relação aos quais nós já mencionamos e mencionamos muito no dia de hoje. Então, que sirva de exemplo o que foi dito pelo ministro Marco Aurélio e que isso, de uma forma ou de outra, sensibilize os atuais ministros para que eles entendam que a sociedade quer a preservação constitucional a partir do Supremo Tribunal Federal, a preservação das instituições a partir do Supremo Tribunal Federal. Mas você preserva algo respeitando isso. Você não consegue preservar nada quando você atropela alguma coisa a pretexto de preservá-la. Tá certo. Rápida parada, a gente volta em 1 minuto e 20 com mais notícia, mais informação e mais análise. Eu conto com você. Até já.